Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voiti. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. Agora também no canal 12 da NET. Vamos conferir agora, então, o tempo aqui em Brasília. Vamos ver o que o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, traz para o dia de hoje. Tempo bom, claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima foi de 19 graus e a máxima fica em torno dos 30 graus. A umidade varia de 30% a 80%. E vamos ver então o que circula hoje nas mídias e nos jornais. Tragédia de Brumadinho. Polícia prende funcionários e engenheiros da Vale em São Paulo e Minas Gerais por suspeita de negligência na elaboração dos laudos sobre a barragem do Feijão. O presidente Jair Bolsonaro se recupera bem da cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. A cirurgia durou aproximadamente 7 horas. Hoje, Bolsonaro já faz exercícios especiais e amanhã poderá começar a despachar do hospital como presidente da República. A permanência dele no hospital deve ficar em torno dos 10 dias. E nós temos também uma notícia sobre a busca por vítimas. Essa busca já dura 5 horas, já são 65 mortos, 279 desaparecidos. Ministros e o presidente em exercício, Hamilton Mourão, vão discutir hoje sobre segurança das barragens. A polícia realiza busca e apreensão em residência de ex-diretores do Banco Regional de Brasília, o BRB. Diretores e ex-diretores são acusados de corrupção e desvio de dinheiro em operação suspeita de compra de hotel no Rio de Janeiro. MDB busca hoje unidade em torno de uma candidatura à presidência do Senado. O partido se divide entre as candidaturas de Renan Calheiros e Simone Tebet. E agora vamos ver como se comportou o mercado financeiro. O dólar operou em baixa de menos 0,13%, cotado a 3,761. E a Bovespa também operou em baixa de menos 2,29%. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e depois vamos falar sobre política, o desastre de Brumadinho, eleições no Congresso e os primeiros 30 dias do governo de Bolsonaro. O professor e ex-deputado, analista político, Paulo Delgado, é o nosso convidado. Nós já voltamos. O Direto de Brasília está recebendo hoje o nosso analista político, o professor e ex-deputado Paulo Delgado. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Carlos. Bom dia, Chuva. Pois olha, deputado, nós, quando o senhor esteve aqui da última vez, apesar de incerto, o cenário estava pelo menos mais calmo. Hoje nós temos essa tragédia anunciada de Brumadinho, temos eleições no Congresso, os imbrólios do Jean Willis e do Flávio Bolsonaro, além dos primeiros 30 dias do governo Bolsonaro, que a partir de amanhã vai começar a despachar de dentro de um hospital. Como é que o senhor analisa essa questão? Vamos começar pelo desastre de Brumadinho, já que o senhor é mineiro. Olha, eu acho que, primeiro, é um governo que está em 29 dias, né? E já parece que tem mais de um ano de tanta notícia que o governo produziu até agora, né?
Nesse meio tempo teve a nossa ida, o Brasil teve Em em Davos, a Venezuela está praticamente caindo, não é? E pela primeira vez no confronto entre a Venezuela e os Estados Unidos, o governo americano decide bloquear o recurso do petróleo. Porque mesmo no período Clinton, havia críticas ao governo chavista, mas os Estados Unidos nunca tomou a decisão, que é a decisão que você toma em relação ao governo inconfiável, que é bloquear a transferência do recurso. Agora não, agora a Venezuela vai sentir o que significa fechar o cofre. Fechar o cofre, né? Mas o caso mais grave, de fato, e lamentável, é a recorrência dos problemas com a Vale, né? A Vale está virando uma funerária inidônea, né? Ela tem represas no estado, mais de 60 represas no estado com essas mesmas características. Algumas têm mais de 50 anos, o mesmo padrão de controle de rejeito. Não é possível que uma empresa sofisticada como é a Vale, uma das mais competitivas do Brasil, tanto quando era pública como hoje, quando é privada, que ela aumentou a competitividade, não é possível que ela não consiga transformar rejeito em matéria-prima. Quer dizer, o mundo todo avançou para fazer o lixo virar reciclável. E virar energia elétrica. E virar energia elétrica, e virar até adubo, não é? Já foi oferecido à Vale várias vezes, inclusive no Brasil, pela Universidade Brasileira, já foi oferecido à Vale uma forma de transformar aqueles rejeitos em tijolo e vender aquele tijolo, e aquele tijolo ser usado para... nas políticas de habitação popular. Quer dizer, a Vale não acumula o rejeito, transforma em tijolo e o tijolo vai para os programas de habitação popular. Não é possível que ela não tenha tempo de cuidar disso. Essas barragens, professor, são sempre tragédias anunciadas, né? Primeiro porque a logística, né? Eu não sou engenheiro, mas não sou bobo, não é? Como é que eu vou montar um acampamento de operários debaixo de uma barragem? Não é possível. Quer dizer, a outra coisa que me pareceu, as barragens são colocadas em leitos profundos de rios, onde o Estado autoriza a instalação de pousadas. Ou seja, como é que pode você ter cidades no leito, na ponta das barragens? Que a tragédia tem sido essa. Isso é uma irresponsabilidade, não é? Olha, eu acho que me lembra muito a luta do Gandhi, viu? A primeira coisa que me veio, eu por coincidência estava em Belo Horizonte quando ocorreu, e a primeira coisa que me lembrou foi a luta do Gandhi contra as mineradoras inglesas no século XIX e a política de extração do sal da Inglaterra. A Inglaterra não deixava o povo indiano extrair o sal de maneira tradicional. Artesanal, que é deixar a água bater, formar aquela baciazinha, e o sol, a evaporação vai... Não, a Inglaterra tinha um sistema violento de extração do sal que levava à morte indianos, porque entrava para dentro da areia do mar, entrava para dentro do mar, não esperava o mar bater. E o Gandhi fez uma marcha contra o sal, chamada Marcha do Sal. Ele saiu de Bombaim e viajou 400 quilômetros em direção ao mar e começou com 1.000 pessoas e terminou com 300.000 pessoas. E aí a independência da Índia foi aparecendo. Se começar o mineiro a andar em direção à Vale, não é? Porque são todos os governos. Sim. Eu mesmo não me retiro da crítica, eu fui deputado federal por Minas Gerais, quantos anos? Mais de 20 anos, não é possível que eu não tenha detido a Vale. Né? Agora eu vejo os grupos parlamentares da Vale, a lei de mineração da Vale, os governos da Vale, os governos estaduais, que sempre passaram a mão na cabeça da Vale. Então, acho que é preciso que haja Por onde se começa esse tipo de busca de solução, deputado, na sua opinião?
Eu acho que primeiro o seguinte, o compromisso social da empresa. Eu gostei muito dela ter desautorizado ontem o advogado dela. Sim. Né, quando ela disse, o senhor não fala em nosso nome. Quando ele disse que a Vale não tinha responsabilidade, a Vale foi lá e cortou a palavra do advogado. Eu estou falando do Sérgio Bermudes, Do né? Sérgio Bermudes. Devia ter cortado o contrato. Não é? Já é um bom sinal. É um sinal de que eles notaram. A outra coisa que me pareceu rápida, eles vão depositar na conta da família das vítimas R$100 mil imediatamente, sem prejuízo das indenizações que poderão vir. Não é que a vida tenha preço. Não. Mas as pessoas perdem casa, perdem tudo. Então eu achei que foi um bom sinal, um sinal de que caiu a ficha da empresa. Além de ter caído as ações, dela ter perdido pontuação internacional, as agências de risco tiraram o sistema de avaliação da Vale. Né? A Vale começou a ser uma empresa viável e passou a se tornar uma empresa de risco para investimento. Mas o senhor falou que era uma empresa competitiva no mercado, né? Mas uma empresa competitiva, né, olhando só para a sua economia, ao custo de vidas, né? Na verdade, nós tínhamos que, assim, sem querer ser muito filosófico, mas é preciso de encontrar formas mais elevadas de ficar rico. Né? Mas diga. Eu não posso roubar, não posso matar ninguém. É preciso de criar formas mais humanas, formas mais bonitas, mais generosas de uma empresa se tornar rica. Você veja que o Steve Jobs, você pega o Bill Gates, olha o que o Bill Gates faz com a empresa dele. O Bill Gates, uma parte dos recursos da Microsoft, ele coloca em políticas sociais no mundo todo. E qual que é o raciocínio dele? Um raciocínio humano e simples. Não adianta eu vender o computador se a casa não tem tomada. Então eu preciso de ajudar as pessoas. Nós tivemos uma experiência aí muito prática dessa situação. Um computador em cada sala de aula. Aí chegaram no Nordeste não tinha energia elétrica. Não tinha energia. É isso. Então eu acho que a Vale tem como se recuperar, mas a Vale deve uma desculpa aos mineiros. Não são só as vítimas, porque a morte de qualquer pessoa nos dá essa sensação de abandono. Mas eu lembro aqui, recentemente, um cachorro morreu num supermercado em São Paulo, espancado. E foi um auê, né? Não, a Câmara fez uma sessão especial, votou no mesmo dia um projeto que foi para o Senado em regime de urgência. Eu vi 40 senadores dizendo que cachorro é ser humano. Não é que me contaram, eu, por coincidência, estava lá. Ué, mas o Magre já dizia isso, né? Eu vi os senadores pararem uma sessão em dezembro, porque o Congresso Nacional estava cheio de artistas, estava cheio de pessoas da classe média e da classe alta. Será que eles vêm agora para essa sessão de abertura? Solidários com um cachorro de Osasco. Claro, maltratar um animal é indício de mau caráter, né? Mas o Congresso Nacional parar por causa de um cachorro. E não abrir antes da hora, por que ele não abriu ontem? Não abriu sexta-feira? Sim. Em regime convocação de emergência. Emergência. E sem pagar jeton. Agora, professor, ainda essa questão das barragens. O caso de Mariana, por exemplo, até agora está sem solução, né? Quer dizer, as pessoas ainda não foram indenizadas, tem muita gente... Ali foi um erro do governo da Dilma, quando aceitou a ideia manipulada de que tinha sido um desastre natural. Ela que começou, não ela, mas a maneira de ver uma empresa dessa como uma empresa importante, eu não sou a favor de destruir uma empresa porque ela sofreu uma catástrofe. Isso também eu acho um exagero, você querer amaldiçoar uma empresa. Mas a empresa tem que ser punida. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos falar sobre a cirurgia do presidente Bolsonaro e os primeiros 30 dias do seu governo, além das eleições do Congresso Nacional. Nós já voltamos.
Estamos recebendo hoje aqui no Direto de Brasília o sociólogo, professor e analista político Paulo Delgado. Parece que o Brasil não vive sem traumas, não é, professor? Brumadinho e agora a cirurgia do presidente em função de uma facada. Como é que o senhor analisa esses primeiros 30 dias, né, desse governo? Olha, eu acho que tem muito barulho, mas eu diria que é muito barulho por nada, como diz aquela peça do Shakespeare. Todos os fatos, para mim, estão baseados numa ideia de que o governo deixou formar naturalmente ou espontaneamente 5 ou 6 grupos em torno dele. E não formou o grupo principal, que é o grupo parlamentar. Ele deixou formar o grupo militar, que é muito bom, tem pé no chão. Até agora, pelo que eu tenho visto, são excelentes os ministros militares. E está muito clara a separação entre a função militar da ativa e os militares que estão na reserva e servem ao governo. Isso está muito claro, não há nenhuma zona de sombra, nenhuma dúvida nisso. Veio o grupo fanático religioso que quis se apropriar do governo, fez um barulho danado. Teve uns que foram defenestrados antes do Natal, né? Mas eles estão aí ainda, né? Sempre querendo influenciar a política educacional, querendo influenciar direitos humanos. A política de direitos humanos. Tem o grupo internacional, o antiglobalista, que é um grupo que já sentiu a realidade 2 vezes, uma agora com o negócio do frango, né? Quando os árabes decidiram que, olha, se vocês namorarem tanto Israel, nós não vamos comer o frango de vocês. E isso quebra Santa Catarina. Com certeza. Então, eu acho que o embaixador, o nosso chanceler, já deve estar percebendo. Tem o caso da Venezuela. Nós vamos invadir a Venezuela? O Brasil tem 200 anos que o Brasil não atravessa a fronteira. O Brasil não é país de não declarar guerra e ele não deve declarar guerra. Essa época em que você atravessa e começa uma guerra, isso já acabou no mundo há 200 anos. Então, acho que ele deve tomar muito cuidado, porque ele vai precisar de aliados internacionais. E agora, em Davos, ele percebeu muito bem que a situação internacional não é fácil. A pressão sobre o Brasil é muito grande. O Brasil é a 8ª economia do mundo, um grande Nem mercado. a nossa economia permite essa guerra, né? Travar uma guerra exatamente, agora, né? Isolacionista. O Brasil já é longe. É. Só vem aqui quem realmente gosta, porque é longe o Brasil. Da mesma maneira, a China é muito longe. É muito mais longe. Muito mais longe. Se bem que isso é uma questão de perspectiva, né? Para o chinês, Brasil é longe. Lá eles resolvem isso. Eu frequentei muito a Ásia quando eu era da Comissão de Relações Exteriores. Eu fui muito à Indonésia, à China, ao Japão. Fui presidente do Grupo Brasil-China, do Grupo Brasil-Japão. Lá, como é que eles resolveram? Eles pegaram o mapa do mundo e botaram a China no meio. Pronto. Aí longe ficou os Estados Unidos. Só que o mapa do Brasil ainda tem a Europa no meio. Então eu sugiro ao novo ministro da Educação. Deu uma mudada na geografia, né? É só fotografar do lado que te interessa. Então falta o quê? Está faltando. O núcleo econômico também parece que. O núcleo econômico é unitário. Ele é talvez o mais homogêneo núcleo econômico do Brasil. Aliás, a esplanada hoje devia se chamar não esplanada dos ministérios, a esplanada da economia com outros ministérios. Né? Os coadjuvantes. Ali tem 5, 6 ministérios da economia. Eu não acho ruim, porque ali tem uma linguagem única, ali tem uma coisa em pé, tem um edifício em pé. Eu espero que ali tenha o liberalismo sem sectarismo, porque um liberal não é um sectário. Com certeza. Por isso que ele era iliberal, né? Aliás, a palavra é muito melhor que esquerdista, é muito melhor que direitista. Liberal é uma palavra agregadora. Então, acho que isso se traduzir na economia, se traduzir nas políticas... É como o Macron falou, né, deputado? Eu sou um radical de centro. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Agora, o que falta? Falta entender o que houve no Brasil em outubro e novembro. O Brasil foi dominado pelo presidencialismo multipartidário. Esse é o presidencialismo brasileiro, não há como fugir dele. E o parlamento tem 200 anos.
O regimento interno do Senado não permite segundo turno. Então não adianta brincar. Se você quer ganhar o Senado, se organize desde já. A menos que o presidente do Senado tenha autonomia, como o próprio presidente Renan teve, para conceder liberdade política à presidente Dilma. Foi uma decisão dele. E o Senado todo aceitou. Porque, pela lei, a presidente Dilma estava cassada por 8 anos. E secundado pelo presidente do Supremo, Lewandowski. E o presidente do Supremo também aceitou essa... Por quê? Porque o presidente do Senado é mais forte que o presidente da Câmara. Bom, aí é que nós vamos entrar no próximo assunto. Eleição está aí, agora depois de amanhã, não é? Para a eleição do presidente do Senado e do presidente da Câmara. E o Renan é candidato de novo. Pois é, o Renan sempre é candidato, né? A longevidade do senador Renan é admirável, né? Eu fui colega do Renan, ele no Senado e eu na Câmara, mais de 20 anos. E ele estava sempre em posições fortes, desde o período do Collor, que ele era líder do Collor, né? E depois, no período do Fernando Henrique, virou ministro da Justiça. Depois, no período do Lula, virou o que quis, né? No período da Dilma, também mandou e desmandou. Essa ideia de que ele ajuda, porque ele tem essa experiência, essa longevidade, ela... É um equívoco. Ela é, vamos dizer assim, uma certeza vulnerável. É uma certeza você pegar uma pessoa que tem experiência. Mas é uma vulnerabilidade, porque revela que você não tem experiência. Essa renovação agora seria interessante, né? Acho que sim, porque se você tem 8 senadores só que se reelegeram na eleição, dos 2/3 que concorreram, sim, só 8 se reelegeram. Então a renovação do Senado é uma renovação informada. O povo informou os senadores que quer renovação. Então isso... E aí a gente vir com o Renan de novo é doloroso. Aí pode, o Renan ele poderia ajudar numa vice-presidência. Eu acho que o Renan tem que estar na mesa. Mas se o Renan insistir em ser candidato, a biografia do Renan ela supera a biografia do novo governo. Então, não é que vai ficar refém do Renan, porque o Renan tem trato, ele sabe, ele é um político habilidoso, mas acho que ele ajudaria mais no bastidor. Você acha que na Câmara, por exemplo, o Rodrigo Maia já está resolvida a questão? Não sei, acho que a Câmara é diferente, a Câmara tem 2 turnos. Então, na Câmara, eu sou a favor de deixar a água bater. Eu, se fosse um consultor de políticos, eu diria, deixa a água bater e veja a cor da espuma. Bom, o senhor está dando uma consultoria agora de graça para a turma aí, né? Todos, deixa os jovens serem candidatos, deixa todos serem candidatos. Agora, não deixa ninguém fazer metade mais um. No segundo turno, você vê quem é meu por amor, quem é meu por lealdade, quem é meu por interesse, quem é meu por medo, ou seja, e quem não é meu de jeito nenhum. Isso é política, né? Agora, querer desde já fazer a maioria, isso pode tratorar a Câmara. E aí é ruim. E a Câmara tem mais vitalidade que o Senado. Não é porque os senadores não sejam jovens, né? O Senado é de senil, o Senado é de senhores, né? O Senado é de gente mais serena. 8 anos de mandato é para isso. Não precisa de ficar falando de pressa. Não precisa de ficar gritando. Não precisa, não. Na Câmara não. É que o mandato é menor, o pessoal fica gritando, achando que tem que ser... Agora, professor, como é que o senhor avalia a renúncia do Jean Willis? Olha, me surpreendeu. Num primeiro momento, achei o tom sincero. Gostei do tom com que ele apresentou a renúncia. Me pareceu sincero. Mas me pareceu que nem toda a verdade ele disse. No sentido de que... Foi um bom intérprete de si mesmo. Exato. Ele divulgou aquilo que foi muito bem captado pelo vice-presidente, né? Que disse, não, é lamentável e é inaceitável que um deputado federal não possa assumir um mandato no sistema democrático.
Isso é inaceitável. Fruto de ameaças, né? Fruto de ameaças, essa coisa. Só que tem o seguinte, a esquerda brasileira dividiu o eleitorado brasileiro. O PT começou com trabalhador, vota em trabalhador. E o Lula teve uma primeira grande decepção na vida. Ele manjou que trabalhador não vota em trabalhador. Né? Foi o primeiro slogan do PT. O segundo slogan do PT foi um brasileiro igualzinho a você, na campanha de 89. Na campanha trabalhador, voto trabalhador, foi o slogan da campanha do Lula ao governo de São Paulo. Um brasileiro igualzinho a você também não deu certo. Só deu certo quando Lula lá, vamos lá, que a esperança vem, virou uma coisa totalmente diferente. O movimento de esquerda vem aprofundando a ideia das divisões da sociedade. Nós contra eles. Os grupos. O Jean Willis liderou um movimento forte no Brasil. Mas dentro do movimento que ele liderou surgiu o Mulher Vota em Mulher. E aí ele começou a perder votos. Dentro do movimento surgiu os donos de partido. Todo partido tem dono, especialmente os partidos de esquerda. Eles são donos. O dono, o presidente se lança, não aparece ninguém. O Lula sempre fez campanha sozinho, não dava chance a ninguém. Como agora. Em todos os... Eu acho que no Rio de Janeiro a decisão do Rio era eleger o presidente do partido, o principal dirigente, com uma votação espetacular. Vai buscar onde? No Jean Willis. E deixaram o Jean Willis a ver navio. Ele perdeu a eleição na recontagem que ele ganhou. Isso pode ter sido tão forte para ele quanto a ameaça de morte física, que é a morte política diante dos companheiros. Agora, como é que o senhor, temos um tempo pequenininho, como é que o senhor vê a situação do filho do presidente da República, um senador eleito? Ele vai entrar com problemas, porque se vai entrar explicando, é muito ruim a posição dele, e ocorreu na Câmara do Rio de Janeiro, que é, aliás, na Assembleia do Rio de Janeiro, que não tem boa fama, né? Aliás, lá poucos têm boa fama, porque até o Tribunal de Contas todo mundo foi preso. Pois é uma cidade tão bonita, né? Eu acho que Deus gastou toda a virtude na natureza e na beleza toda lá. E esqueceu das pessoas. Mas eu acho que ele está dizendo que vai explicar, que ele vai mostrar que não tem responsabilidade nenhuma. Eu sempre defendo que as pessoas tenham possibilidade de se defender e tenham possibilidade de se explicar. Agora, o caso dele mostra que as redes sociais, elas contêm um veneno que vem contra você. Com certeza. Tudo aquilo que você posta numa rede social, você não posta como lobo, você posta como alcateia. Você posta como lobo atraindo lobo. E às vezes nem é lobo amigo, né? Então eu acho que quem usa Facebook, quem usa Twitter, quem usa WhatsApp, cuidado. Você acha que está postando uma coisa de um animal verdadeiro, de um animal que não é peçonhento, de um animal que é civilizado. Mas você vai atrair do lado de lá um animal mais furioso que você. Eu vou interpretar isso aí também, não só para o filho, como para o pai, não é? Porque quem só depende de redes sociais corre esse risco de atrair lobos. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Agora já é cadeira cativa, né? Depois a questão da remuneração a gente acerta posteriormente, né? Mas ainda antes do Carnaval nós gostaríamos de tê-lo aqui para analisar o novo quadro que vai surgir com nova presidente do Senado, recuperação do presidente da República, desdobramento da Vale. Quer dizer, nós já temos assunto para a próxima participação sua aqui. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço a vocês e espero que o Congresso comece muito bem, com unidade, e que o governo faça 30 dias também com muita sabedoria. E a você que nos acompanhou, muito obrigado e até um próximo Direto de Brasília.